Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. Para você que já conhece o nosso trabalho, eu vou pedir para você dar um joinha. Vai alegrar a Giselda e o YouTube vai saber que você gosta e ele vai passar para mais outras pessoas. E se você não é inscrito no canal da Giselda, se inscrevam, dê uma alegria para ela. Vamos ao devocional de hoje. 30 de julho. Dedique tempo, crie tempo. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Jó, capítulo 37, versículo 14. Ouvi muitas pessoas dizerem: Deus nunca fala comigo, mas estou convencida de que é mais provável que elas nunca tenham tentado escutá-lo. Não saibam como ouvi-lo, ou tenham se tornado insensível à sua voz. Deus faz muitas tentativas de falar conosco, através da sua palavra, de sinais naturais, de revelações sobrenaturais e de confirmação interior. Coisas sobre as quais escrevi neste devocional. Às vezes pensamos que não podemos ouvir a Deus, a sua voz, porque existem certos obstáculos no nosso coração ou na nossa vida que nos impedem de ouvi-lo claramente. Uma dessas coisas é simplesmente estar ocupado demais. Ficar tão ocupado que não temos tempo para esperar em Deus ou ouvir a sua voz. Podemos até ficar tão ocupados com atividades espirituais, como a igreja ou o ministério, que não temos lugar para nossa agenda para Deus. Lembro-me de um tempo em que eu estava trabalhando tanto para Deus, que não tinha tempo para passar com Ele. Isso acontece com muita gente. O que fazemos para Deus deve sempre vir depois do nosso relacionamento pessoal com Ele. O tempo é nosso para usá-lo como quisermos. Então devemos escolher com sabedoria o que fazer com ele. Cada pessoa recebe diariamente a mesma quantia de tempo, e depois que o usamos, não podemos tê-lo de volta. Organize a sua agenda em torno de Deus, em vez de tentar encaixar Deus nela. A palavra de Deus para você hoje. Use o seu tempo com sabedoria, porque depois que o gastar, você nunca mais poderá tê-lo de volta. (31 de julho). Precisamos do que Jesus tem. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 2. Deus está procurando pessoas que demonstrem a glória da sua presença em suas vidas. Elas serão pessoas que lhe obedecem em cada pequena coisa. A obediência nos impede de contaminar a nossa consciência e nos mantém vivendo para a glória de Deus. Sabemos que o versículo de hoje é uma profecia sobre Jesus, mas se o Espírito de Jesus está habitando em nós e vivendo através de nós, então desfrutaremos tudo o que está sobre ele. Teremos sabedoria, entendimento, conselho, poder e conhecimento. Os problemas desaparecem na presença dessas virtudes. Não temos de viver em confusão,
se formos obedientes à direção do Espírito. O Senhor nos dará rapidamente conselho, sabedoria, entendimento e poder. Se formos reverentes e submissos a Ele, as pessoas que querem ter entendimento, que querem ouvir Deus e desejam receber sua sabedoria e conhecimento, precisam ter temor reverente e um assombro diante de Deus. Temor reverente é saber que Deus é Deus e que Ele fala sério. Ele nos chamou de seus amigos, até mesmo de seus filhos e filhas, mas devemos respeitá-lo e honrá-los como uma obediência reverente. A palavra de Deus para você hoje. Qualquer coisa que Deus lhe peça para fazer é para o seu próprio bem. Portanto, seja rápido em obedecer hoje e todos os dias. 1º de agosto. Deus fala de forma específica. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o final dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Jó, capítulo 36, versículo 11. David e eu precisamos ouvir Deus regularmente. Sobre muitas coisas. Precisamos ouvi-lo com relação a muitas coisas, como lidar com pessoas, circunstâncias e inúmeros acontecimentos e situações específicas. A nossa oração consiste em: o que devemos fazer a respeito disso? O que devemos fazer a respeito daquilo? Parece que uma centena de coisas acontecem todas as semanas, para as quais David e eu precisamos ter um entendimento rápido e tomar decisões movidas por Deus. Se não obedecermos a Deus na segunda-feira, nossa semana poderá estar em caos na sexta. Por isso, estamos decididos a não viver em desobediência. Muitas pessoas se preocupam com a vontade específica de Deus para suas vidas, imaginando o que Ele quer que elas façam. Por exemplo, Deus, devo aceitar este emprego? Ou o Senhor quer que eu procure outro emprego? O Senhor quer que eu faça isso? Ou quer que eu faça aquilo? Creio que Deus quer nos dar a direção específica pela qual ansiamos, mas Ele está ainda mais preocupado com a nossa desobediência à sua vontade geral para a nossa vida. Nós podemos encontrar a vontade geral de Deus para a nossa vida na sua palavra. Coisas como ser grato em todo o tempo e em toda situação, sem nunca reclamar, estar sempre contente, demonstrar o fruto do Espírito e perdoar aquele que nos magoa ou decepciona. Se não estamos obedecendo às diretrizes que Ele já nos deu na Bíblia, teremos dificuldades em ouvir o que Ele tem a dizer sobre a sua vontade específica para nós. À medida que você se esforça para ouvir a Deus de uma maneira cada vez mais clara e seguir a sua vontade para a sua vida, lembre-se de fazer com que a prioridade seja conhecer e obedecer à vontade geral de Deus, permanecendo enraizado na sua palavra. Depois você poderá ouvi-lo com mais facilidade quando ele falar com você de forma específica. A palavra de Deus para você hoje: continue fazendo o que você sabe fazer
e quando não souber o que fazer, Deus lhe mostrará. 2 de agosto. Como adquirir sabedoria? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria, e lhes revelarei os meus pensamentos. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Precisamos orar e obedecer à direção de Deus quando Ele falar conosco. A obediência não deve ser um acontecimento ocasional. Para nós, deve ser o nosso modo de vida. Há uma grande diferença entre as pessoas que estão querendo obedecer a Deus diariamente e aquelas que fazem isso apenas como intuito de se livrarem de problemas. Deus certamente mostra às pessoas como se livrar dos problemas, mas Ele concede bênçãos abundantes àqueles que dedicam viver para Ele de todo o coração e que fazem da obediência a Deus um estilo de vida. O único caminho para a verdadeira paz é a obediência a Deus. Muitas pessoas obedecem a Deus nas grandes questões, mas não estão cientes de que a obediência das pequenas coisas faz a diferença no seu plano para a sua vida. A Bíblia diz claramente que se não formos fiéis no pouco, nunca governaremos sobre o muito. Lucas capítulo 19, versículo 17. Não há motivo para Deus nos confiar uma responsabilidade maior se não vamos ser fiéis em fazer as pequenas coisas que Ele nos pediu para fazer. Quero encorajar firmemente a ser obediente a Deus até nas menores coisas. Um monge do século XVI era muito conhecido por andar continuamente na presença de Deus. Ele disse que tinha prazer em pegar um pedaço de palha no chão, em obediência a Deus, e porque ele o amava. No versículo de hoje, Deus diz que fará as suas palavras serem conhecidas por nós, se ouvirmos quando Ele nos corrigir. Se seguirmos a sua direção e tivermos prazer em fazer cada pequena coisa que Ele nos pedir, então Ele abrirá a sua sabedoria para nós e teremos mais revelação do que podemos imaginar. A palavra de Deus para você hoje. Se você for fiel nas pequenas coisas, Deus o fará governar grandes coisas. 3 de agosto. Deus tem muito a dizer. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João capítulo 21, versículo 25. Deus tem muita coisa que quer revelar a nós como seus filhos. Se quisermos fazer no ato de ouvir a Deus um modo de vida, precisamos lhe dar obediência quando Ele falar conosco. Todas as vezes que ouvimos e obedecemos, isso aumenta a nossa sensibilidade. A voz é o coração de Deus. Temos a oportunidade de ser o que gosto de chamar de eternos aprendizes. Quero aprender alguma coisa todos os dias da minha vida. Nossa caminhada com Deus é uma jornada contínua
e incessante, na qual precisamos aprender a ouvir Deus e a ser guiados pelo seu Espírito. O Espírito Santo tem algo a ensinar a você hoje e todos os dias. Não leia a Bíblia apenas para sentir que cumpriu com o seu dever para aquele dia, mas aproxime-se dela com o desejo de aprender algo que você não sabia. O Espírito Santo é nosso Mestre e creio que ele tem algo especial para nós a cada dia, se abrirmos o nosso coração e ouvirmos que o clamor do seu coração seja: Deus, quero aprender cada vez mais sobre o Senhor e sobre os seus caminhos, e quero lhe obedecer imediatamente. A palavra de Deus para você hoje. Você está aprendendo e crescendo em Cristo o tempo todo? Olhe para a distância que você já percorreu e não para a distância que ainda precisa caminhar. 4 de agosto. Você o ama, obedece a ele. Se você me ama e obedecerão aos meus mandamentos, João capítulo 14, versículo 15. No versículo de hoje, Jesus diz que demonstraremos o nosso amor por ele, obedecendo ao que ele diz. Sempre que penso em ouvir Deus, volto ao fato de que não o ouviremos claramente se não obedecermos a ele, naquilo que já sabemos que devemos fazer. Sem obediência, ficamos com a consciência culpada. Enquanto tivermos essa consciência culpada, não podemos ter fé e confiar. Ver 1 João capítulo 3, versículo do 20 ao 24. Os objetivos de um cristão devem ser muito diferentes dos objetivos de um incrédulo. Aqueles que não estão servindo a Deus querem dinheiro, posição, poder e coisas. Mas como os cristãos, o nosso objetivo principal deve ser obedecer e glorificar a Deus. Frequentei a igreja por muitos anos, sem pensar muito em obedecer a Deus. Eu estava seguindo uma forma religiosa, esperando que isso me tornasse aceitável para Deus. Mas não havia assumido o compromisso total de ser guiada diariamente pelos seus princípios. Abra a sua vida inteira para Deus e convide o Espírito Santo para ser o seu mestre na vida. Faça o seu melhor para obedecer às suas instruções. E quando falhar, peça perdão e comece de novo. Não perca tempo e energia se sentindo culpado, porque em Cristo sempre podemos ter um novo começo. Ore a respeito da obediência, estude-a e busque-a ativamente todos os dias. Dessa forma, demonstraremos o nosso amor a Deus. A palavra de Deus para você hoje. Por mais que tentamos o contrário, todos nós cometemos erros. Mas, contanto que nós recusemos a desistir, atingiremos os nossos objetivos. 5 de agosto. Deus vê o seu coração. Mas damos graças a Deus, porque você, que antes era escravo do pecado, agora já obedece de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Romanos capítulo 6, versículo 17.
Quando recebemos Cristo como nosso Salvador, Deus nos dá um novo coração, um coração que quer fazer o que é certo. Entretanto, leva tempo até que o nosso comportamento acompanhe o nosso novo coração, e isso muitas vezes é frustrante. Uma parte de nós quer fazer o que é certo, mas a outra parte de nós luta contra isso. Essa é a guerra entre a carne e o espírito, que Paulo mencionou em Gálatas capítulo 5, versículo 17. No novo nascimento, Deus nos equipa interiormente com tudo o que precisamos para viver uma vida santa e obediente. Fomos feitos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas passaram e todas as coisas se tornaram novas. Ver 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Gosto de dizer que fomos feitos de um novo barro espiritual e que passamos a nossa vida deixando que o Espírito Santo nos molde à imagem de Cristo. Ver Romanos capítulo 8, versículo 29. Precisamos agradecer a Deus por termos um novo coração, um coração que quer ser obediente. Celebre o seu processo e não desanime, porque Deus vê o seu coração. Se nós esquecemos do que ficou para trás e continuamos progredindo para o lugar de obediência total, Deus ficará satisfeito. Estamos aprendendo a andar com Deus, e andar é a forma mais lenta de viagem que existe. Talvez você não esteja aonde quer estar, mas agradeço a Deus porque você tem um coração obediente. A palavra de Deus para você hoje: ponha o foco em Jesus hoje e não nos seus erros.